Olá, tudo bem? Demorou um pouco, mas enfim todo o problema comercial começou a aparecer. Depois de 10 dias relativamente calmos, a administração Trump começa a colocar tarifas sobre seus principais parceiros comerciais, começando pelos maiores de fato, China, México e Canadá. No caso de México e Canadá, uma tarifa de 25% sobre todos os produtos, com algumas exceções, por exemplo, petróleo canadense, que tem uma tarifa menor, e contra a China, uma tarifa ampla de 10%. A retaliação desses países oscilou. No caso canadense, falando de uma retribuição dos mesmos 25%. No caso mexicano, também falando disso, mas abrindo claramente a possibilidade de alguma negociação que de fato leva a uma substituição ou atraso dessas tarifas por pelo menos um mês, divulgado praticamente 24 horas antes do início da efetiva cobrança do novo regime tarifário. E no caso chinês, com a abertura de um painel na OMC. Painel esse que, francamente, não vai levar a muito lugar, mas claramente uma ideia aqui de não retaliar, pelo menos em questão tarifária, buscando uma solução que seja mais, vamos dizer assim, canônica, seja mais dentro das regras do que Trump tem feito. Esse início do processo definitivamente não é o fim dele. Trump já sinaliza uma tarifa aumentada contra a Europa, e já tivemos eventos anteriores que foram muito ligados a eventos pontuais e específicos na seara geopolítica, como, por exemplo, a ameaça de tarifa contra a Colômbia, quando o presidente Petro não aceita que aviões com deportados algemados entrem no espaço aéreo colombiano e imediatamente Trump taxa produtos colombianos para depois destaxar os produtos num espaço bem curto de tempo. A confusão toda que vai começar a acontecer, e agora nós estamos no início desse processo, é que o uso do instrumento tarifário vai se misturar a uma agenda geopolítica mais ampla. E as tarifas, apesar de serem uma arma econômica, vão servir a outros fins. Isso é muito complicado por duas razões. A primeira é que fins são esses? Se a gente não sabe quais são os fins, a gente não sabe até que ponto elas podem ir e de que forma elas vão ser utilizadas como uma moeda de troca em negociações que podem fugir abertamente da discussão econômica. A segunda questão importante é que isso piora muito o ambiente de negócios em escala global e traz uma enorme incerteza a respeito de quais serão os preços relativos praticados por produtos que saiam de algum lugar para os Estados Unidos e, se houver retaliação, vice-versa. Essa areia na engrenagem vai piorar o crescimento global a prazos um pouco mais longos e vai afetar o comércio global em prazos mais curtos, tornando o ambiente, que já é bastante delicado, ainda mais complicado para decisão de política econômica e para a própria percepção dos agentes, sejam públicos e privados, de qual é o cenário que vai ser tratado num ambiente necessário para você pensar nos investimentos ou nas suas decisões de consumo. Entramos então na fase que é o início do que pode ser uma reação em cadeia, que, de novo, é o nosso cenário base. A guerra comercial sempre se sabe como começa, mas nunca se sabe como termina. Entraremos, portanto, isso deixando bem claro novamente, em fase mais arriscada, de maior incerteza. Isso tem implicações, vai afetar as moedas, vai piorar o ambiente de negócios e tornará os próximos meses muito mais confusos. Se você gostou desse vídeo, por favor, se inscreva no nosso canal e acompanhe o conteúdo que a BRCG disponibiliza nas redes. Muito obrigado e até a próxima.